Bem-vindos ao último módulo do endocurso SBACV-RJ. Vocês viram então Física Radiológica propriamente dita, com Marcelo, e também Otimização da Imagem com Marcelo, que são aulas essenciais para a gente continuar e iniciar a proteção radiológica. A maior parte da radiação para o operador é aquela radiação que dissemina pelo paciente, a chamada radiação secundária. E a proteção inclui não só a dose do operador, como também a dose para o paciente. A radiação secundária, então, é aquela radiação que é espalhada, ou seja, que ela é difundida depois de passar pelo paciente, de resvalar no paciente. Então, a maior radiação secundária, ela acontece maior também exposição ao operador. E, obviamente, essa imagem mais dispersa, essa quantidade de raio-x que se encontra no intensificador, ela encontra em direções diversas, em intensidades diversas, piorando também a qualidade da imagem. As diretrizes básicas da radioproteção, lançadas pelo CNEM, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, elas incluem justificação, otimização e limitação da dose individual no uso da radiação. A justificação, ela inclui que o benefício tem que ser maior do que os danos causados pela radiação. Por exemplo, um paciente que precisa de radioterapia, se há justificação para fazer radioterapia em detrimento das lesões estocásticas e determinísticas causadas pela radiação que esse paciente vai receber. Assim também como os exames de radiologia intervencionista e cirurgia endovascular, que são exames e procedimentos que são justificáveis em detrimento do dano que a radiação, não só a radiação secundária para o trabalhador, como também a radiação para o paciente podem causar. A otimização da imagem, vocês viram na aula passada, e não só a otimização conta com a melhoria das técnicas de aquisição da imagem, como também a otimização do uso, que inclui a proteção individual do trabalhador. E, obviamente, a limitação da dose individual, que a gente vai falar mais à frente, que inclui aí o uso de dosímetro e outras coisas mais. Como limitar a dose individual? Então, todos esses pontos, que são em 11 pontos, a gente vai falar ao longo da aula, começando então com o menor tempo de fluoroscopia. O menor tempo de fluoroscopia, ele inclui só utilizar a fluoroscopia para ver a imagem em movimento. Então, quando eu estou analisando um caso, vendo a posição que eu vou colocar o stent, ou aonde está a oclusão, qual é o grau de oclusão, de estenose da artéria, eu posso simplesmente analisar uma imagem já adquirida e não usar a fluoroscopia, pisar no aparelho emitindo radiação à toa. Então, só piso no pedal para emitir fluoroscopia quando estou movimentando o catéter, movimentando o dispositivo, quando eu estou de fato olhando para a tela e vendo a movimentação na tela. A imagem pré-gravada, então, ela é usada para o raciocínio, assim como as imagens anteriores de angiografias prévias ou angiotomografia ou ressonância, como a gente vai falar mais à frente, que elas podem ser usadas para programação do procedimento, evitando então que se use a fluoroscopia indevida. A colimação virtual e a colimação total para parcial, elas incluem o uso do dispositivo de colimação, que já foi falado na parte de otimização da imagem, e a colimação nada mais é do que uma barra lateral ou super ou inferior, depende de onde você orienta essa barra, que ela impede que naquele campo de visão não saia raio-x. O raio-x que sai da ampola vai ficar retido naquela barra lateral ou antero inferior, depende de onde você posiciona essa barra. E ela pode ter um posicionamento mais central ou mais lateral, ou mais superior ou mais inferior, depende da sua orientação. Os dispositivos que têm a colimação virtual, você pode posicionar o colimador sem precisar pisar na fluoroscopia e ver em que posição ele está. Primeiro posiciona-se virtualmente e depois então trabalha-se com o campo colimado, que a gente chama. A colimação total para parcial, a gente colima completamente o campo, ou seja, não deixa nenhum raio passar, então vai abrindo até chegar numa abertura ideal para trabalho. O número de imagens, a gente trabalha, como o Marcelo falou na aula de otimização da imagem, a gente trabalha geralmente com imagem em quadros por segundo. Então, obviamente, quanto mais quadros por segundo, mais emissão de radiação. Quanto menos quadros por segundo, menos emissão de radiação.
O olho humano, então, como o Marcelo falou, vocês podem observar aqui, ele tem uma capacidade de identificar 30 quadros por segundo, FPS, frames per second. E o cinema, que a gente tem uma imagem muito boa em movimento, ele permite uma visualização de 24 quadros por segundo. Então aqui a gente olha, se a gente trabalha, reduz de 30, que é a capacidade máxima do olho humano, para 15, a gente tem uma redução de 50% da emissão de radiação, a gente caiu para metade. Se a gente trabalhar com usualmente, que é de 3,75 ou 7,5, a gente cai de 75% para 87,5%. Então, uma queda muito grande. Então, a gente geralmente trabalha nessa faixa de 3,75 e 7,5. O uso da tecnologia para reduzir a dose. Então, todas aquelas técnicas que o Marcelo falou na aula de otimização da imagem, principalmente com os aparelhos de fluoroscopia, com intensificador de imagem, eles têm dispositivos que melhoram a captação do raio-x e minimizam a emissão de radiação secundária e de raios que nem chegam a alcançar o intensificador. Então, ajustar a calibragem para tipos de paciente. Obviamente, quanto maior a massa corporal do paciente, quanto mais obeso, maior for o paciente, maior a quantidade de radiação que eu tenho que colocar para funcionar para conseguir uma imagem adequada. Eu vou sempre trabalhar, como o Marcelo falou na primeira aula de física, com a diminuição da miliamperagem, que é a quantidade de raios que eu vou emitir, de elétrons, e vou aumentar o meu KV, ou seja, a velocidade de lançamento desses elétrons, do raio-x. Então, quanto maior a velocidade, eu consigo fazer um ajuste fino da imagem, um ajuste do contraste entre as estruturas. E, com isso, eu aumento a velocidade, não aumenta a quantidade de radiação. Sempre trabalhar nesse ajuste mais fino. Então, essa perda de qualidade da imagem para minimizar a radiação, o que a gente está falando em relação a isso? Diminuir a miliamperagem e aumentar o KV. Então, os senhores podem observar aqui na figura, a gente tem um campo que a gente trabalha em neutro, ou seja, dá para ver a maior parte do tecido possível. Se eu dou um zoom, eu vou trabalhar com mais radiação. Então aqui eu tenho um campo de 12 polegadas e aqui eu tenho um campo de 4,5 polegadas. Então, me parece aqui que eu tenho um zoom e que eu consigo ver melhor as estruturas. No entanto, a radiação do campo maior é 5 vezes maior. Então eu tenho sempre que ter um trabalho na hora de trabalhar com zoom. A geometria da imagem, também falado na aula de otimização da imagem, eu devo sempre trabalhar com a mesa o mais longe possível do tubo de emissão de raio-x. Por quê? Quando eu faço emissão de raio-x, como vocês viram na primeira aula de física radiológica, os raios-x eles são lançados através do filtro para chegar basicamente em linha reta, ele não é disperso pela sala toda. Quando ele bate na mesa e bate no paciente, passa através do paciente, então ele é dispersado na forma de radiação secundária. E essa radiação secundária que é perigosa não só para o paciente, como principalmente para os trabalhadores da área de saúde. Quanto mais próximo o intensificador de imagem ficar do paciente, menos dispersão acontece do raio, menos energia secundária dispensada. Outra situação importante é a centralização da imagem, que nada mais é do que só usar radiação exatamente sobre a área que eu quero ver. Não perder radiação jogando em área que eu não preciso ver. Centralizo, que eu consigo ajustar a miliamperagem e a quilovoltagem para o local que eu quero ver e não perco radiação em áreas não necessárias. Então aqui a gente pode ver a ilustração da colimação, o uso daquele dispositivo de trabalho de otimização da imagem, que nada mais é, eu tenho um campo redondo, né, a ampola de raio-x ela ela emite raios numa situação, num campo circular, e eu consigo colimar, fechar os dois campos laterais, limitando essa área de exposição do paciente e, consequentemente, da transmissão de energia de radiação secundária para as pessoas que estão à volta do paciente. Aquela história de fechar totalmente a colimação. Então eu chego às duas placas totalmente no meio, então eu piso na fluoroscopia e vou abrindo vagarosamente. Se eu fizer o contrário, deixar ele completamente aberto para depois fechar, eu vou estar emitindo mais radiação num campo maior. Então sempre começa do meio
para as laterais. Obviamente, quando eu uso a colimação, o meu aparelho vai trabalhar só no campo de interesse. Então ele vai conseguir ajustar a miliamperagem, a quilovoltagem, para trabalhar com uma quantidade menor de radiação. Então aqui, o filtro é um outro dispositivo de otimização da imagem que ele ajuda na diminuição da dispersão de raio-x desnecessário. Então os senhores podem ver aqui o número de fótons e a quilovoltagem, ou seja, a velocidade desses fótons. O filtro, ele simplesmente absorve aqueles raios-x que vão com menor velocidade, que nem chegam a ultrapassar a mesa, ficariam perdidos ali. Por quê? Ele é como se fosse uma grade em oblíqua que capta os raios-x que saem em velocidades, em direções anárquicas, poupando a chegada desses raios-x das pessoas que estão em volta e inclusive do paciente. Então aqui a gente tem uma economia de praticamente 1/3 da emissão de radiação para a sala. E aqui só a radiação que chega até o paciente, que atravessa o paciente, que vai ser usada para aquisição da imagem, que é então, que vai atingir o filme, que é dispersa de fato. O filtro ele é utilizado então para isso. Só deixar passar o raio-x que interessa. Inclusive melhora a qualidade de imagem, como a gente falou lá no começo da aula, porque essa imagem sai mais limpa, só chega o raio-x que interessa, o raio-x disperso não chega e não atrapalha a imagem final.